Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Eu queria, nesse dia, poder meditar com vocês sobre um texto aqui tão importante na Palavra de Deus, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e versículo 9 em diante, onde Jesus nos fala a respeito e dos ensinamentos com relação à oração. E diz assim o Senhor Jesus nessa passagem: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos e irmãs, queridos participantes desse canal de reflexão a respeito das coisas de Deus, é muito importante nós atentarmos para essas palavras, esses conselhos, essas orientações, esses ensinamentos do Senhor Jesus para a nossa vida como cristãos que somos. Entre os conselhos que Jesus nos dá ali, ele nos fala que, em primeiro lugar, a oração não deve ser um motivo para demonstração exterior, apenas uma demonstração aos olhos dos homens, das pessoas, demonstrando uma religiosidade, uma espiritualidade da parte de quem ora. Que muitas vezes algumas pessoas oram nas praças e locais públicos para demonstrarem, aparentarem através daquela atitude, daquele comportamento, uma espiritualidade que na verdade a pessoa não tem e não possui, uma comunhão e uma intimidade com Deus que também não existe. Claro que nós podemos e devemos orar nas nossas igrejas, nos locais onde estamos reunidos com os nossos irmãos para prestar um culto de adoração a Deus. Claro que nós fazemos isto. Mas Jesus falou da importância também da oração a sós com Deus, aquela em que nós entramos no nosso quarto, ou num local reservado, ou a sós na nossa casa, na nossa intimidade, para buscarmos a presença de Deus. Essa oração a sós com o Senhor é muito importante, porque na realidade esse momento demonstra e fala ao nosso coração da intimidade, da fé que nós temos no Senhor quando estamos sozinhos, só nós e Ele. É quando nós podemos sentir verdadeiramente a presença de Deus e não simplesmente aquele clima emocional, muitas vezes, de uma oração com a congregação inteira, com todas as pessoas, que é muito importante, é bom também, mas a oração a sós com Deus é muito especial e muito particular. Mas dentre os ensinamentos e os preceitos que Jesus nos passou a respeito da oração, muito importante nós nos atentarmos que ele disse ali em dado momento que quando nós dissermos Pai, perdoa as nossas dívidas, ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas desobediências, porque nós cometemos, infelizmente, todas essas coisas diariamente. Somos muitas vezes desobedientes, esquecidos, indiferentes aos conselhos da palavra de Deus e constantemente pecamos, mesmo involuntariamente, mas pecamos constantemente contra o Senhor e seus ensinamentos. E nós devemos, claro, pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros, pelas coisas que fizemos que não deveríamos fazer. Mas o Senhor fala que da mesma forma como nós pedimos perdão ao Senhor nosso Deus e
pretendemos e gostamos de nos sentirmos perdoados, recebermos aquele alívio, aquela sensação tão importante que é produzida pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, quando pedimos: Senhor, perdoa os meus pecados, eu não tive intenção de ofender o Senhor, eu não tive a intenção de ser rebelde, foi a minha fraqueza, a minha tendência pecaminosa, ainda estou num corpo de carne humano, na nossa existência humana, e somos falhos e imperfeitos. E Deus compreende quando nós oramos com sinceridade, com desejo de mantermos a nossa comunhão firmada com o Senhor e não queremos que a nossa relação com Deus seja impedida, prejudicada por algo que nós tenhamos cometido, que tenha ofendido o Senhor. Mas há uma recomendação: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E para algumas pessoas, perdoar é muito difícil. Há pessoas que carregam por anos, por uma existência inteira, a dor, o sentimento, a revolta dentro de si por alguma coisa, por algum acontecimento que tenha vindo à sua vida através de alguém que trouxe uma mágoa muito grande, uma ofensa muito grande, enfim. E há pessoas que não conseguem perdoar. Há pessoas que até dizem: não, eu já perdoei e tal, mas não quero mais conversa com aquela pessoa, não quero mais comunhão com aquela pessoa, ela para lá, eu para cá. Não. Perdão não é isso. A palavra de Deus nos ensina que o perdão é esquecimento. Quando nós perdoamos, nós temos que esvaziar o nosso coração de qualquer sentimento e realmente poder olhar aquela pessoa nos seus olhos com tranquilidade, com leveza de coração, sem nenhum sentimento de recordação sobre o fato ocorrido, seja há pouco tempo ou há muitos anos. E há pessoas que adoecem fisicamente, há pessoas que são acometidas de males, há pessoas, até mesmo cristãos, que sofrem consequências terríveis no seu físico, na sua alma, na sua vida espiritual, pela falta de perdão. Elas sabem que elas dizem com os seus lábios, pronunciam com a sua boca: não, eu já perdoei fulano, eu já perdoei ciclano, mas na verdade o perdão verdadeiramente não ocorreu. Então a reflexão que eu gostaria de fazer nesse dia, nesta manhã com você, é a respeito do perdão, a respeito da orientação que Jesus nos passou, do ensino que ele nos deixou, que nós precisamos perdoar para sermos perdoados pelo nosso Pai Celestial. Da mesma forma como diariamente, costumeiramente, nós dobramos os nossos joelhos, e claro, eu sei que todo cristão que tem uma consciência das coisas espirituais, quando ora, sabe que é um pecador, que nós somos constantemente rebeldes a Deus e aos seus ensinamentos, e precisamos do perdão de Deus. E o Senhor nos perdoa através de Cristo Jesus, que derramou seu sangue, que nos limpa, nos purifica de todo pecado, de todo delito cometido contra Deus, quando esse pedido, esse clamor é sincero, honesto e tem o propósito de mudança, tem o propósito de uma renovação na presença de Deus. Da mesma forma, nós precisamos perdoar. E se nós, ao nos apresentarmos diante de Deus em oração, não tivermos este verdadeiro sentimento de perdão em relação aos que nos ofenderam, mas, pastor, o senhor não sabe, essa pessoa fez muito mal para mim, prejudicou meu filho, prejudicou minha filha, destruiu minha vida, e tantas palavras semelhantes nós poderíamos proferir a respeito de pessoas que deixaram marcas de muita tristeza, de ofensas muito graves, de prejuízos grandíssimos em nossas vidas. Mesmo assim, Deus não está olhando para isso. Jesus não olhou para o tamanho da ofensa, nem citou a respeito disso. Ele falou do perdão, né? E o perdão é absoluto esquecimento.
Verdadeiramente você percebe que o perdão existe no teu coração quando você tem a oportunidade de fazer um contato com a pessoa que te ofendeu, que te magoou, que te trouxe tanto prejuízo, e você consegue olhar para aquela pessoa de coração leve, de coração branco, aberto, dizendo, sabe, esquecer realmente aquilo que aconteceu. Aqueles que conseguem conviver e ter esse sentimento de perdão sincero com todos aqueles que ofenderam, vão viver muito melhor. Vão sentir muito mais a presença de Deus, pode ter certeza, porque isso é agradável ao Senhor. Então, a palavra que eu gostaria de deixar na reflexão desta manhã é a respeito da importância do perdão. Que neste começo de 2020, você possa, entre outras coisas, tantas renovações que nós queremos, pretendemos, propósitos de mudanças na nossa vida, que Deus permita que aqueles que se sintam ofendidos, que têm mágoas, tristezas, tristes recordações por situações passadas, possam olhar para os seus ofensores, trazer à lembrança os seus ofensores, mesmo até que eles nem estejam mais na face desta terra, já tenham partido, porque tem pessoas que mantêm um sentimento de falta de perdão até com pessoas que partiram, que já não existem mais. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, abra o teu coração para perdoar. Jesus nos perdoou, Ele morreu para que nós tivéssemos o perdão do Pai, dos nossos pecados, das nossas ofensas, das nossas maldades. Então, e Ele advertiu, para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe, da mesma forma como nós perdoamos. Então, se você tem dificuldade para perdoar, ore a Deus pedindo, Senhor, me ajude para que eu possa ter esse sentimento de perdão genuíno, verdadeiro, sincero e franco diante da Tua presença, perdoando aqueles que me ofenderam, que me lesaram, que me causaram males. Vamos esquecer essas coisas. O que é importante é a nossa comunhão com Deus. E a falta de perdão pode nos trazer impedimento para uma perfeita comunhão com o Espírito de Deus. Então, meu desejo é que no dia de hoje você possa orar a Deus e dizer, Senhor, meu coração está limpo, está aberto, eu não tenho mágoas nem sentimentos, eu perdoo os meus ofensores, os meus inimigos, aqueles que não gostam de mim, perdoo, oro por eles, abençoo eles em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que haja em nosso coração, que haja em nossa vida, em nossos sentimentos, em nossas emoções, todo o espírito de perdão que o Espírito Santo pode trazer à nossa alma e ao nosso coração. Senhor, que nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, nos magoaram, fizeram alguma coisa que trouxe prejuízo às nossas vidas. Em nome de Jesus, haja em cada um daqueles que nos ouvem nesse dia, Senhor. Através dessa reflexão, desça um espírito de perdão, um sentimento de perdão em favor de todos aqueles que um dia, por alguma razão, nos ofenderam. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito e para a tua honra e glória. Amém e amém. Meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe, um bom dia na presença do Senhor e até a próxima reflexão, nos permitindo Deus. Deus abençoe.